Meus amados, a paz do Senhor, boa tarde. Vamos para a nossa reflexão de hoje, Mateus, capítulo 6, versículo 10, parte B. Seja a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é a terceira petição do Pai Nosso. E mais uma vez a petição está relacionada àquilo que é do interesse de Deus e não do interesse humano. E a petição fala a respeito de algo maravilhoso para a humanidade, que a humanidade não reconhece, não consegue entender o quanto é maravilhosa a vontade de Deus para ela. E Jesus aqui ensinando-nos a orar, ele diz que nós devemos orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como no céu. A vontade de Deus no céu, ela é feita de forma absoluta, inquestionável. A vontade de Deus no céu é obedecida por todos os seres celestiais que habitam na presença do Senhor. O Salmo 103, versículo 20 e 21, nos diz: louvem anjos seus, magnífico em poder, que executais as suas obras. Louve anjos seus, que realizais a sua vontade. Aqui o salmista descreve que os anjos estão sempre obedecendo à vontade de Deus, estão sempre submissos à vontade de Deus. Então a vontade de Deus no céu é uma realidade. A vontade de Deus no céu é obedecida de forma inquestionável, de forma absoluta. Aquele que ousou desobedecer à vontade de Deus, aquele que se rebelou contra a sua vontade, já foi expulso do céu, banido da presença de Deus para sempre. Então, quando a gente ora assim, a tua vontade seja feita na terra assim como no céu, a gente percebe que Jesus deseja aquilo que há de mais excelente de Deus para a nossa vida como seres humanos. A vontade de Deus feita na terra. Os anjos poderosos, magníficos em força e em poder, obedecem à voz do Senhor. Aqueles que por decisão se rebelaram contra Deus foram banidos da habitação celestial. A criatura humana, embora tão frágil, pequena, decidiu rebelar-se contra o Criador, num ato de desobediência deliberada à sua vontade estabelecida, quando este foi criado por Deus. Decidiu rebelar-se contra Deus. Mas Deus não baniu a criatura humana definitivamente da sua presença. Muito pelo contrário. Através de um plano de redenção, de um plano de restauração, Deus agiu de uma forma maravilhosa, respeitando acima de tudo a liberdade humana, para trazer o homem de volta a si, para resgatar o homem de volta a si. O ser humano também é um ser rebelado contra a vontade de Deus. Mas esse Deus amoroso, santo e misericordioso tratou de colocar em prática um plano de restauração, respeitando essa condição humana dada por Deus ao ser humano. Porque como Deus faz? Deus convence, não coage o homem. É assim que Deus faz, é dessa forma. Deus constrange o homem, conquista o homem, não impõe a sua vontade a ele, através da manifestação do seu amor, colocando diante do homem a dignidade de ser um ser livre para escolher se submeter a Deus e obedecer a sua vontade. Um ser todo-poderoso, que tem nas mãos toda a autoridade, que podia impor a sua vontade a quem quer que seja, de forma inquestionável, decide dar à criatura humana
frágil, uma criatura pequena e frágil, o poder de decidir se submeter ou não se submeter a Deus nessa condição atual em que vivemos. Enquanto a oferta da graça está diante de nós. É verdade que Deus fala através do profeta Isaías que Ele executará toda a sua vontade. No final, toda a vontade de Deus será cumprida, quer seja para os salvos ou para os ímpios, porque de forma absoluta e plena, dentro do plano soberano de Deus, a sua vontade se estabelecerá. Para indivíduos, há essa opção da submissão voluntária à vontade de Deus, porque Deus não está impondo a sua vontade, Ele está convencendo os homens. Ele está agindo de uma forma especial, conquistando a humanidade através do seu perfeito amor, através do seu inigualável amor. Eu e você, quando temos poder, nós usamos isso para alcançarmos o que queremos. Impomos a nossa vontade, às vezes, quando nós podemos fazer. Este Deus Todo-Poderoso, este Deus de toda autoridade e soberania, decidiu vivenciar essa experiência difícil de receber a rejeição do ser humano diante da proposta de sua vontade. Quantas vezes a gente encontra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a lamentação de Deus a respeito da atitude humana diante da proposta divina. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, Deus chega para Moisés e lamenta a situação instável do povo, a incapacidade deles viver uma vida dedicada ao Senhor de forma perseverante. Deus disse a Moisés: quem me dera que eles tivessem tal coração, que me temesse todos os dias da sua vida. Quem me dera que eles me amassem de todo o coração. É assim que Deus diz. Ou como diz o Salmo 81, se eles tivessem me dado ouvido, se Israel me ouvisse, eu de pronto abateria os seus inimigos, e aqueles que se levantaram contra eles teriam sido tidos como culpados. Mas Israel não me quis, o meu povo não me quis. Parece a declaração de um Deus impotente, limitado, quando na verdade quem está falando é um ser todo-poderoso, que lamenta tristemente a escolha insensata da criatura humana em resistir à sua vontade. E ele lamenta. Tantas vezes você vai encontrar Deus lamentando no Antigo Testamento, lamentando terrivelmente, diante da resistência, da rebeldia, diante da atitude, quanto mais o ser humano em se rebelar contra ele. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos Jesus chorando diante da cidade de Jerusalém, lamentando a incapacidade daquele povo compreender naqueles dias o significado de sua paz. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, que apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, uma galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste, Olha a expressão que nós temos de Deus: quantas vezes eu quis, e tu não quiseste. Deus se sentindo como se estivesse impotente diante da liberdade humana, diante da escolha humana. Quantas vezes eu quis e tu não quiseste? Assim é a história da humanidade. Quantas vezes Deus quis e a humanidade não quis? Porque em vez de impor a sua vontade aos homens, Deus espera que os homens se submetam a esta vontade de forma voluntária, de uma forma a se entregar a essa vontade de Deus.
sem coagir os seres humanos. Quantas vezes Satanás acusou a Deus de barganhar com os homens a obediência deles, a devoção deles. Diante da devoção de Jó, de sua fidelidade, de seu amor a Deus, Satanás acusou que Deus barganhava com Jó, dando a ele tudo quanto era bom, tudo quanto era precioso, e Jó respondia com a sua vida devocional, como se Deus estivesse pagando a Jó para ser fiel, como se a obediência de Jó fosse uma resposta a tudo quanto Deus lhe tinha dado, e que Deus barganhava com Jó. É assim que Satanás sugeria diante de Deus, é assim que ele acusava Deus. E ao longo do tempo ele vem acusando os homens de obedecerem a Deus por conta de seus benefícios, né? De seus benefícios recebidos. Então nós temos algo interessante aqui. Quando o inimigo sugere isso, nós temos na vida de Jó a declaração de um homem que ama a Deus e que é fiel diante de Deus, não pelo que pode receber de Deus, mas por aquilo que Deus representa para a vida dele. E o inimigo se frustra diante da realidade de um ser humano que decide obedecer a Deus, mesmo diante de uma situação profundamente difícil, mesmo diante de uma experiência profundamente complicada, de provações e de coisas incertas que acontecem na vida dele. Nós temos isso na vida de Jó. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós temos o inimigo sugerindo que Deus se imponha em sua força com relação à vontade humana. Foi assim que Jesus sofreu o ataque do inimigo, quando o inimigo sugeriu que ele fizesse coisas espetaculares para que convencesse os homens de quem ele era, dizendo que ele deveria pular do pináculo do templo à vista de todas as pessoas, para que as pessoas vissem, né, o poder de Deus manifestado e pudesse se submeter de forma inquestionável à manifestação soberana do poder divino. Deus se recusa a impor aos homens obediência através da manifestação do seu poder. Por isso que a gente pergunta, por que Deus não realiza tantas coisas? Seria tão mais interessante que se Deus descesse no seu trono, pairasse sobre este céu e estrondasse lá de cima e dissesse aos homens que Ele é Deus. Com certeza, ninguém questionaria a sua existência e a sua manifestação. Mas Deus prefere agir de forma tão discreta, trazendo os homens para si através de um ato de convencimento, de constrangimento pelo seu amor e não da imposição pelo seu poder. Deus não tem qualquer interesse de fazer demonstrações espetaculares do seu poder para convencer os homens de que Ele é Deus. Ele poderia ter feito isso de forma espetacular na ressurreição de Jesus. Imagine a cena de Jesus se apresentando no palácio de Pilatos, no palácio de Herodes, após ressuscitado, após eles ter decretado a morte, atestado a morte dele, e ele aparecesse lá. Não seria tão convincente, não seria tão mais impactante o testemunho desses homens diante dessa manifestação do poder divino? O poder de Deus se manifesta na ressurreição de Cristo de forma tão discreta que ele aparece apenas àqueles que eram seus seguidores e discípulos que já criam nele, porque Deus se recusa em coagir o ser humano a obedecê-lo. Deus se recusa, porque na verdade o que Deus quer é que o ser humano obedeça a sua vontade de forma agora, nesse tempo, de forma voluntária. Porque haverá um dia em que essa oportunidade cessará. Haverá um dia em que a vontade de Deus será imposta em toda a humanidade, sobre todos os seus inimigos, sobre todos aqueles que se rebelaram. Mas hoje, Deus está querendo que o ser humano se entregue a Ele, obedeça a sua vontade, faça a sua vontade, de forma que a vontade de Deus possa ser obedecida de forma espontânea pelo ser humano, de coração, né? Uma demonstração de um amor incomparável. Deus está nos constrangendo
a servi-lo, a amá-lo, porque se não há liberdade, se não há opção de escolha, nunca haverá amor. Por isso que Deus escolheu nos dar a oportunidade de nos submetermos à sua vontade, boa, perfeita e agradável. Jesus nos ensina o quanto a vontade de Deus é maravilhosa. Quando ele estava aqui realizando o seu ministério nesta terra, em um momento que Jesus está ali no poço de Jacó conversando com a samaritana, que os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, e quando eles chegam e estavam todos com fome, e Jesus também estava com fome, eles olham para Jesus e dizem: mestre, come. Ele aproveita a oportunidade para falar a respeito daquilo que era o verdadeiro alimento da sua alma, aquilo que lhe dava satisfação, aquilo que trazia ao seu coração plena satisfação e alegria. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus se submeteu a todo tipo de situações difíceis e adversas na vida em que ele teve aqui na terra. Tudo isso em obediência à vontade do seu Pai, que colocou para ele as condições de vida onde ele ia ser. Quem seriam seus pais? Que tipo de experiência de vida ele viveu? Todas as hostilidades sofridas por ele estavam dentro da vontade do Pai. Os sofrimentos que ele passou, todo sofrimento, toda angústia vivida por ele viveu para realizar a vontade do Pai. Para Jesus isto era um deleite, uma alegria plena. Nada dá mais sentido ao ser humano do que realizar a vontade de Deus. A gente pensa que na oração a gente recebe de Deus uma oportunidade de tentar persuadi-lo a fazer a nossa vontade. A gente pensa que a oração é uma oportunidade da gente tentar, de fato, convencer a Deus a fazer a nossa vontade. Oração deve ser, em primeiro lugar, uma busca de alinharmos nossos interesses e aspirações à vontade de Deus. É um momento da gente se despir de nós mesmos e tentar organizar e alinhar nossos anseios ao coração de Deus. Por isso que aqui a oração que nós estamos aprendendo inclui essa realidade da busca pela vontade de Deus. A vontade de Deus feita na terra, assim como no céu. A gente precisa fazer isso. Jesus viveu essa realidade de fazer a vontade do seu Pai. Isso lhe dava um sentimento de alegria, melhor do que qualquer outra satisfação, melhor do que a satisfação que o alimento traz, melhor que a satisfação de qualquer outra alegria, porque na verdade nada satisfaz mais o coração do ser humano do que quando ele encontra o caminho para fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Logicamente que nós, tão imperfeitos, tão incapazes, sempre estaremos em situações de não conseguirmos cumprir plenamente a vontade de Deus. A gente às vezes chega a dizer assim: puxa, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Nós, seres humanos imperfeitos, sempre caminharemos em situações adversas e nem sempre conseguiremos cumprir plenamente, mas deve haver predisposição em nosso coração de entender e cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, mesmo quando ela se torna difícil. Olha a história, olha o ministério e a vida de Jesus. No último momento, quando ele está aqui na terra, para realizar a última coisa que seria a vontade de Deus na vida dele, ele orou no Getsêmani, e a sua oração é: Pai, é possível passar é possível, passe de mim este cálice, é possível passar de mim este cálice. Esta oração ele começa assim. Depois ele diz assim: se não é possível passar de mim este cálice, contudo faça-se a tua vontade e não a minha vontade. Jesus se dispôs a fazer a vontade de Deus quando as coisas se tornaram difíceis, se tornaram dolorosas. Ele se dispôs a pagar o preço para fazer a vontade de Deus. Quantas pessoas têm medo até de procurar a vontade de Deus para a vida? Porque tem medo.
Algumas pessoas enxergam Deus como um grande estraga-prazer, como se a vontade de Deus estivesse sempre contrariando os nossos anseios. Jesus, no momento mais difícil, ele decidiu pagar o preço para fazer a vontade do Pai. Faça-se a tua vontade. Na oração sacerdotal ele disse: eu te glorifiquei na terra, fazendo aquilo que tu me ordenaste a fazer. E somente quando há obediência à vontade de Deus, é que o amor de Deus está em nós verdadeiramente. Sem que nos tornemos obedientes à vontade de Deus, não há amor sincero em nosso coração. Jesus nos ensina a obediência. E a palavra nos diz que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. A obediência muitas vezes é sofrida. Há sacrifícios a fazermos para que nós possamos realizar a vontade de Deus. As pessoas querem simplesmente que Deus banque os seus sonhos, seus projetos, seus ideais de vida. E muitos não sabem que às vezes a nossa vontade é tão contrária à vontade de Deus, nossos anseios são tão alheios aos anseios de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, ele diz assim: eu oro, meus amados, para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual. Por que a vontade de Deus precisa ser revelada? Porque nossos anseios, nossas vontades, nossas preferências, muitas vezes estão em conflito com os interesses divinos. Porque naturalmente o ser humano foi corrompido de uma tal forma que seus anseios e suas vontades estão sempre em desarmonia com o coração divino. Por isso que nada mais apropriado do que nós buscarmos a Deus para conhecermos a vontade de Deus. Conhecermos a vontade de Deus e conhecermos e praticarmos essa vontade. Buscarmos, porque o livro do profeta Isaías, no capítulo 55, nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos, os caminhos de Deus, os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais elevados, os caminhos de Deus são mais altos. E a gente muitas vezes estamos aqui nessa superfície, quando Deus quer elevar a nossa compreensão da sua vontade, de sua percepção, de sua visão das coisas para a nossa vida. Mas nós estamos tão ansiosos, tão cheios de anseios para alcançarmos o que queremos, que muitas vezes não gastamos tempo na oração, conversando com Deus e perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? Parece que tem de Deus entra em confronto com algum anseio que nós temos. Não há oração mais legítima, oração mais segura para nós do que a gente orar pedindo para compreendermos a vontade de Deus. Seja nos aspectos mais sérios e importantes da nossa vida, ou seja nas coisas mais simples. O que eu posso entender é que apesar desse Deus, um Deus que sustenta o universo inteiro, Ele se preocupa com a minha vida, porque se Jesus disse que Ele se preocupa com um pardal que cai por terra, como não se preocupará comigo, com o que acontece com a minha vida, em qualquer área que seja, área familiar, profissional, emotiva. Não sei qual é a área que você está confuso sobre ela, incerto sobre ela. Se lembre de uma coisa que o salmista no Salmo 23, ele declarou que Deus é o seu pastor, que Ele guia, lhe orienta. E uma das coisas que nós desfrutamos como filhos de Deus é orientação, é compreensão da vontade de Deus para as nossas vidas. Então nada mais especial do que a gente gastar tempo orando e dizendo: Senhor, me revele a sua vontade. Agora, dentro desta visão aqui de Jesus, a gente amplia isso para algo muito mais abrangente e grandioso. A gente estamos falando no aspecto pessoal da vontade de Deus, mas olha, a oração é feita no âmbito de alcance
de um alcance geral, e essa oração ela é feita de uma forma que ela segue uma sequência lógica. Ela começa com santificado seja o teu nome. Mas para que o nome dele seja santificado, é preciso que o reino dele se estabeleça na terra. Como Deus será santificado por pessoas que não o reconhecem como Deus, que não o aceitam como Senhor? Por isso que a próxima oração é: venha o teu reino. O reino de Deus é o estabelecimento da sua vontade. Então, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que a gente vive neste caos? Porque aqui não se faz a vontade de Deus. Jesus disse nos seus dias para os judeus: vocês querem fazer a vontade do vosso pai, que é o diabo. Aqui se faz a vontade do Deus desse século, e não a vontade de Deus. De forma muito mais abrangente, o que a gente vê os homens procurando fazer a vontade do diabo. Mas a nossa oração é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Quando a vontade de Deus for estabelecida nesta terra, você vai ver a paz brotar de forma abundante para o coração dos homens. Você vai ver todos os sonhos e anseios humanos, até hoje, por uma vida humana melhor, porque a palavra diz que há um anseio no coração dos homens pela paz, há um anseio por viver um ambiente. Você acha que a gente vive nessa situação simplesmente porque esse é o desejo de viver dentro do mal, dentro de tudo quanto é ruim? Não, é porque existem forças que se impõem de uma forma em que o ser humano vive nessa desgraça total. Então o nosso desejo é que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Nosso anseio maior. Diz a palavra que mesmo de forma inconsciente, Jesus é o desejado de todas as nações. Como isso? O desejado de todas as nações? Porque as nações do mundo, elas desejam por uma solução que seja uma solução globalizada, abrangente para a humanidade, para promover a paz, a segurança e todas essas coisas. E sem que eles percebam o anseio que eles têm, só tem um que pode realizar, e esse é Jesus Cristo. Quando essas coisas se tornarem uma realidade afetiva, de forma efetiva na história humana, o reino de Deus, o nome dele santificado, o reino dele estabelecido e a sua vontade cumprida na terra, e aí sim o desejado de todas as nações virá, estará presente na história humana. Mas por enquanto nós vamos continuar orando que seja feita a tua vontade. Se ela não pode ser feita no mundo como uma realidade governamental abrangente em todas as nações do mundo, que ela seja feita na minha vida, que o reino de Deus cresça dentro de mim, que a santificação do nome do Senhor possa estar presente na minha vida, que essas três petições, em escala pelo menos no meu comprometimento com o reino de Deus, ele se torne uma realidade presente. Então essas são as primeiras três petições, que está relacionado a Deus, a sua glória, aos interesses de Deus, à vontade de Deus, a todas essas coisas preciosas. A gente paramos para orar sobre aquilo que é do interesse de Deus. A nossa oração contemplando aquilo que é do interesse. Nós estamos orando por Deus. Nós estamos orando a Deus pelos interesses de Deus. Só então a gente parte para essa outra fase das petições. Nós vamos chegar agora a olhar para as nossas necessidades, A olhar para as nossas necessidades. Que Deus nos conceda essa grande e maravilhosa alegria de um dia ver a sua vontade cumprida sobre esta terra. A palavra diz que não é a vontade de Deus o sofrimento dos homens. Deus não aflige os homens de bom grado. Não é a vontade de Deus os homens estarem perecendo, sofrendo terrivelmente. Essa é a vontade humana. Esse é o desejo humano da criatura rebelada contra o Criador. Mas a nossa oração
é que um dia o reino de Deus se estabeleça, sua vontade se manifeste na terra e o seu nome seja glorificado entre todas as nações do mundo, para a sua glória e para o seu louvor. Ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder estar aqui compartilhando a tua palavra, Deus. Obrigado por aqueles que pararam, que tiraram o tempo, Senhor Deus precioso, para estar diante de ti, Senhor. Que esta palavra habite abundantemente no coração, trazendo esperança, trazendo renovação, alegria. Pai Celestial, abençoa todos os teus filhos nesta tarde, que eles sejam tocados por tua mão, os que estão enfermos, que o Senhor os possa tocá-los de uma forma especial nesse dia. Assim, Senhor, muito obrigado por este momento. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus amados. Deus os abençoe em nome de Jesus.